mente molda a matéria. A consciência é o fundamento de tudo que existe. Se você está vendo isso agora, neste exato milésimo de segundo, eu preciso que você respire fundo e compreenda uma verdade fundamental do universo. Isto não é, de forma alguma, uma mera casualidade. Não existe o acaso no tecido da realidade quântica. Algo extremamente profundo em você, uma centelha da sua consciência mais pura, sabia que você precisava desesperadamente estar aqui antes do dia 31. Existe um alinhamento matemático e vibracional acontecendo nos bastidores da sua realidade visível, e o relógio cósmico está correndo. Estamos nos aproximando do momento exato em que a lua azul vai selar o seu portal de abundância total. E preste muita atenção, porque não estou falando de um portal qualquer, de uma transição comum de calendário ou de uma virada de mês como todas as outras que você já viveu. Estou falando do portal definitivo que a sua própria alma tem preparado silenciosamente durante séculos inteiros, através de encarnações e jornadas, sem que a sua mente consciente e racional fizesse a menor ideia. Esta mensagem precisava encontrar você exatamente hoje. Ela não chegou até você porque você a buscou ativamente através de um comando lógico de busca, mas sim porque o seu campo magnético pessoal, a sua assinatura energética invisível, já ativou a frequência de recepção. O seu campo vibracional emitiu um sinal de socorro ou um comando de prontidão, e o universo simplesmente respondeu por ressonância magnética. Há algo de extrema importância que ninguém nunca te contou sobre a lua azul que está por chegar nas próximas horas. A maioria das pessoas enxerga o céu apenas com os olhos físicos, enxergando a mecânica celeste como um relógio estéreo. Mas a verdade oculta é que este não é apenas um evento astronômico ou um espetáculo visual para astrônomos. Esta lua azul representa uma janela quântica sem precedentes, uma fenda no tecido do espaço-tempo que se abre uma única vez neste ciclo específico da sua existência terrena. O que você decidir, o que você vibrar e, acima de tudo, o que você selar neste exato momento e nos próximos dias, vai determinar com precisão cirúrgica a frequência de abundância na qual você vai vibrar pelos próximos anos da sua vida. Perceba a gravidade e a grandiosidade disso. Estou falando de anos inteiros, não de semanas passageiras, não de meses temporários de boa sorte. São anos completos da sua existência física que estão sendo configurados e desenhados agora. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas ao seu redor vai deixar que essa janela cósmica se feche sem sequer se dar conta de que ela esteve aberta. Elas continuarão presas na matrix do esforço físico, operando na matéria densa, ignorando que o destino é selado primeiro no sutil. A lua azul possui uma propriedade metafísica única. Ela sela de forma irreversível aquilo que a sua alma já decidiu no plano espiritual. Se nas últimas semanas você tem sentido uma inquietação inexplicável no peito, como se estivesse esperando por algo grandioso sem saber exatamente o que, se você tem notado sinais repetitivos, horas iguais, sincronicidades estranhas que parecem apontar todas na mesma direção, se há uma parte muito íntima de você que reconhece estas palavras que estou dizendo como se já as tivesse escutado em algum lugar do passado eterno, então não tenha dúvidas, você está exatamente onde deve estar. A sua presença aqui não é um acidente estatístico, ela é puramente sincrônica. E antes que esta mensagem termine, você vai compreender com clareza absoluta porque absolutamente tudo que você viveu até agora, cada dor, cada escassez, cada lágrima e cada frustração, foi apenas uma preparação intensiva para o código que está prestes a ser ativado no seu DNA energético. Mas para que essa engenharia quântica funcione na sua vida prática, eu preciso que você faça algo comigo agora mesmo, um movimento físico que vai espelhar uma decisão espiritual. Se você realmente quer e escolhe receber o que este portal tem para te entregar, toque no botão de inscrição agora. Não faça isso como um gesto casual, automático ou sem significado. Faça isso como um compromisso energético real, um pacto com o seu futuro próspero. Quando você se inscreve neste canal, você não está apenas ativando notificações mecânicas na tela do seu celular, você está ativando ativamente uma frequência de cocriação no campo unificado. Você está emitindo um comando claro para si mesmo e para o campo quântico, dizendo em alto e bom som: eu estou pronto para receber o que antes me era ocultado. Esta é a sua forma direta de dizer ao universo que você não aceita mais se conformar com as migalhas da sua própria abundância divina. Você quer e assume tudo o que te corresponde por direito de consciência. Faça isso agora, sem hesitar. Sinta a mudança de polaridade no seu peito. Este é, oficialmente, o seu primeiro ato de selamento consciente. Agora, pare por um instante. Respire profundamente e permita que as suas ondas cerebrais se acalmem.
O que vem a seguir não é apenas informação intelectual para alimentar o seu ego ou a sua curiosidade. O que vem a seguir é uma ativação vibracional pura. Durante anos, talvez durante toda a sua jornada nesta terra, você foi bombardeado com teorias sobre como manifestar abundância, como atrair prosperidade através do pensamento positivo ou como elevar a sua vibração. E você tentou. Você aplicou técnicas. E talvez, honestamente, tenha funcionado por alguns momentos isolados. Você experimentou pequenos lampejos de prosperidade, uma oportunidade inesperada que surgiu do nada e sumiu na mesma velocidade, uma quantia de dinheiro que entrou na sua conta mas que saiu logo em seguida para pagar imprevistos. O fluxo financeiro e a paz de espírito vinham e iam, mas nunca se sustentavam no tempo. A prosperidade nunca se estabelecia como uma realidade fixa. Nunca se selava. Por causa dessa instabilidade crônica, a sua mente lógica começou a pregar peças em você. Você começou a acreditar secretamente que talvez você não fizesse parte do grupo de pessoas escolhidas para quem essas leis universais funcionam de verdade. Você começou a alimentar a falsa crença de que a abundância total era um privilégio exclusivo dos outros, e que o seu campo energético pessoal carregava algum bloqueio invisível, alguma maldição ancestral ou um karma intransponível que você simplesmente não conseguia identificar e muito menos remover. Você reconhece essa sensação incômoda? Você consegue identificar em si mesmo essa frustração sutil, porém constante, de sentir que está sempre a apenas alguns centímetros de distância de algo monumentalmente grande? É aquela sensação de viver olhando através de um espelho ou de um véu invisível que te separa da vida dos seus sonhos. Você consegue ver a abundância, consegue intuir que ela existe, consegue quase tocá-la com a ponta dos dedos, mas parece tragicamente incapaz de atravessar a barreira e trazê-la para sua realidade física. Deixe-me te libertar desse fardo agora mesmo. Isso nunca aconteceu porque você não é merecedor. Isso nunca aconteceu porque você é incapaz ou porque o universo te rejeita. Isso aconteceu simplesmente porque ninguém nunca sentou com você para te explicar a maior verdade da metafísica. A abundância real e duradoura não é algo que se atrai através do desespero do desejo. A abundância é algo que se sela através da autoridade da consciência. Para que o selamento da abundância aconteça na matéria densa da sua realidade física, você precisa compreender a existência de uma engrenagem dupla, uma conjunção de forças que raramente se alinha no fluxo do tempo comum. Você precisa, em primeiro lugar, que o seu campo eletromagnético pessoal esteja perfeitamente sintonizado com a frequência original da sua alma. Em segundo lugar, você necessita que o campo planetário, a própria grade energética da Terra, gere uma abertura cósmica, uma fenda vibracional larga o suficiente para que aquilo que você projeta na sua mente não ricocheteie de volta ao vazio, mas sim encontre ancoramento na matéria. A maioria das suas tentativas passadas de manifestação falhou por um motivo puramente técnico. Você tentou plantar sementes espirituais em um solo energético que estava bloqueado ou desalinhado com o macrocosmo. Quando você tenta manifestar dinheiro operando apenas através do medo da escassez ou da ansiedade do desejo, você cria uma onda de interferência destrutiva. A intenção sai de você, atinge o campo de infinitas possibilidades, mas esbarra na rigidez da sua própria vibração dominante e retorna na forma de mais do mesmo, mais contas, mais atrasos, mais estagnação. A lua azul que se aproxima antes do dia 31 é, por definição, o colapso dessa barreira. Ela representa a abertura dessa fenda quântica, onde a resistência do plano físico diminui drasticamente. No entanto, há um segredo sobre as luas azuis que altera completamente as regras do jogo e que quase ninguém no mundo do desenvolvimento pessoal compreende. Nem todas as luas azuis carregam a mesma codificação matemática. Os eventos celestes não são repetições mecânicas vazias. Cada um deles carrega uma assinatura vibracional única, geométrica e irrepetível. Esta lua azul específica, que se manifesta agora nesta encruzilhada do tempo, ocorre em um ponto extremamente crítico e estratégico da sua linha de tempo pessoal. Ela surge exatamente no momento em que a sua alma já tomou decisões transcendentais no plano sutil, decisões que a sua mente racional, presa nas lógicas limitadas do ego, ainda não conseguiu processar ou decodificar por completo. Nos últimos meses, se você fizer uma retrospectiva honesta da sua vida interior, vai perceber que algo profundo e silencioso mudou drasticamente dentro de você. Mesmo que você não saiba dar um nome exato a essa transformação, mesmo que tenha vivido esse processo no mais absoluto isolamento da sua alma, houve um movimento tectônico na sua consciência. Houve algo de muito pesado que você finalmente cansou de carregar e soltou. Houve uma versão antiga de você, cheia de medos e carências, que você deixou morrer.
Houve um ressentimento, um erro do passado, uma mágoa de um relacionamento ou uma culpa corrosiva que você, por um ato de pura sabedoria interior, aceitou, perdoou e liberou para sempre do seu campo. Esse movimento não foi em vão. Cada vez que você chora em silêncio, cada vez que você abre mão de ter razão para ter paz, cada vez que você decide que não aceita mais migalhas emocionais ou financeiras, você está executando uma limpeza profunda no seu templo energético. Esse esvaziamento interno abriu um espaço sagrado. Abriu um vácuo quântico dentro do seu peito. E a física nos ensina que o universo abomina o vácuo. Onde existe um espaço vazio, algo inevitavelmente precisa entrar para preenchê-lo. É exatamente aí que reside o perigo e a grandiosidade deste momento cósmico. O que entrar por esse portal agora, durante as próximas horas de influência desta lua azul específica, vai se estabelecer de forma permanente. O que for registrado nesse espaço vazio será selado e se tornará a sua nova estrutura de realidade. A lua azul sela de forma definitiva o que a sua alma já decretou no invisível. Diante disso, você se encontra agora em uma encruzilhada quântica perfeita, dividida entre dois caminhos vibracionais muito claros. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e sinta no seu próprio corpo físico qual dessas duas direções ressoa com a verdade das suas células. O primeiro caminho é o da negação e da apatia espiritual. É a escolha de continuar vivendo a sua rotina diária como se este momento presente fosse apenas mais um dia comum no calendário, como se esta mensagem que você está ouvindo agora fosse apenas uma teoria bonitinha, um texto motivacional passageiro que você consome para entreter a mente e esquece 5 minutos depois de desligar a tela. Você tem total liberdade para ignorar este chamado. Você pode fechar este vídeo agora mesmo, ignorar o desconforto na sua intuição, continuar focando nos seus problemas e permitir que a janela quântica da lua azul se feche silenciosamente diante dos seus olhos. Ninguém vai te impedir de fazer isso. O universo é governado pela lei sagrada e inviolável do livre-arbítrio. O plano espiritual nunca vai forçar a sua evolução, e o campo quântico não vai arrombar a porta da sua casa para te entregar a riqueza que você recusa. Se você escolher o caminho da passividade, a lua azul vai passar da mesma forma, e ela vai selar exatamente o que você estiver vibrando no momento da passagem. Se for escassez, dúvida ou conformismo, será essa frequência que governará os próximos anos da sua jornada. O segundo caminho, no entanto, é o caminho da maestria e do despertar. É a escolha consciente de reconhecer, com cada fibra do seu ser, que existe uma razão matemática e espiritual pela qual esta mensagem exata encontrou você neste momento tão específico da sua vida. Você pode escolher sair do papel de vítima das circunstâncias e passar a participar ativamente, como um co-criador consciente, no selamento do seu portal de abundância total. Você pode escolher aplicar as instruções que vou te ensinar nos próximos minutos e permitir que a inteligência da lua azul trabalhe em perfeita simetria com você, e não sem você. Este não é, sob hipótese alguma, um caminho baseado em fé cega, em dogmas religiosos ou em superstições vazias. Isto é ciência espiritual aplicada. É um caminho de engenharia quântica, de alinhamento geométrico e de rituais internos que tem como único objetivo alinhar a frequência da sua mente consciente com aquilo que a sua alma já sabe, desde a criação do mundo, que te pertence por direito divino. A escassez é uma anomalia, uma ilusão criada pela separação da fonte. A abundância é a regra natural do cosmos. Qual desses dois caminhos você escolhe trilhar a partir de agora? Eu não quero que você me dê uma resposta intelectual ou lógica. Responda diretamente para aquela parte mais profunda e silenciosa de você que habita o seu peito, essa inteligência inata que te guiou misteriosamente até este vídeo. Se você escolheu o segundo caminho, se o seu coração disparou e algo no seu íntimo gritou um sim definitivo, compreendendo que esta oportunidade foi desenhada sob medida para você, então dê o seu clique no botão de gostei agora mesmo. Esse clique não é um mero suporte para o canal. Esse clique é um gesto psicomágico, uma ancoragem física da sua decisão espiritual, uma forma concreta de dizer ao seu sistema nervoso e ao campo quântico que você está firmando um compromisso inegociável com a sua própria transformação antes do dia 31. Vamos agora mergulhar profundamente naquilo que absolutamente ninguém te conta sobre a verdadeira natureza oculta da lua azul. Para compreender o impacto metafísico deste momento, precisamos desmistificar o fenômeno. A lua azul não muda de cor. Ela não assume uma tonalidade azulada no céu físico. O termo é uma convenção para designar a ocorrência de uma segunda lua cheia dentro de um mesmo mês do calendário solar. Isso, por si só, já é um evento raro do ponto de vista astronômico.
mas o que torna esse acontecimento algo energeticamente monumental e quanticamente avassalador é que a lua azul quebra o ritmo mecânico da Matrix. Os ciclos lunares tradicionais seguem padrões matemáticos extremamente precisos e previsíveis, repetindo-se de forma linear ao longo dos meses. No entanto, quando uma lua azul se manifesta, é como se o próprio tempo linear fizesse uma pausa sagrada no espaço. É como se o tecido do campo quântico se abrisse e dissesse: aqui há um espaço extra, um interlúdio cósmico, um momento sagrado que não deveria existir de acordo com as regras normais do jogo tridimensional. É uma dobra no espaço-tempo. E, dentro dessa dobra, as leis da manifestação e da materialização mudam por completo. No fluxo do tempo tridimensional e linear, que os antigos chamavam de Cronos, você precisa plantar uma semente, esperar o tempo do crescimento, regar a terra e aguardar meses ou anos para colher o resultado do seu esforço. Existe uma distância dolorosa entre o momento em que você deseja algo e o momento em que esse algo se materializa na sua conta bancária ou na sua vida prática. Mas durante a influência da lua azul, nós saímos do tempo horizontal e entramos no tempo vertical, que é o tempo do Kairos, o tempo quântico da criação imediata. No tempo vertical, o passado, o presente e o futuro colapsam em um único ponto eterno, o agora. Isso significa que aquilo que normalmente levaria meses, anos ou encarnações inteiras para se materializar na sua vida, pode ser selado, fixado e ancorado em questão de dias. Você deixa de ser um escravo do tempo e passa a ser o senhor da sua própria frequência dominante. No tempo vertical, a sua intenção pura não precisa fazer uma longa viagem do desejo até a forma física. Ela simplesmente colapsa a função de onda. O potencial sutil se transforma em partícula densa de forma direta e imediata. Ela se sela. Porém, essa mágica cósmica só funciona para quem sabe, de verdade, como operar os comandos dessa tecnologia espiritual. A imensa maioria das pessoas, quando ouve falar sobre a chegada de uma lua azul, comete exatamente o mesmo erro crasso que comete em qualquer outra lua cheia do ano. Elas pegam um pedaço de papel, escrevem listas intermináveis de desejos egóicos, acendem velas de várias cores, fazem simpatias superficiais e imploram ao universo por migalhas de prosperidade. Entenda uma coisa: essas práticas não são erradas e possuem o seu valor simbólico, mas elas são completamente insuficientes para abrir um portal de abundância total. O portal definitivo não se abre através de súplicas, petições ou barganhas com o divino. Ele se abre única e exclusivamente através do reconhecimento consciente. Ele se abre quando você se lembra de algo que a sua alma já sabe no nível mais profundo, mas que a sua mente racional esqueceu devido ao ruído do mundo exterior. E o que é que a sua alma sabe com absoluta certeza? Ela sabe que a abundância total não é um troféu que você precisa conquistar lá fora. A abundância não é um destino que você alcança depois de muito sofrer, e não é um prêmio que o universo concede apenas aos que trabalham até a exaustão física. Sinta essa verdade vibrar agora em cada célula do seu corpo. A abundância total não é algo que você precisa conseguir. A abundância é algo que você precisa parar de rejeitar. É uma frequência que já está disponível, mas que você bloqueia diariamente sem perceber. Cada vez que você entra em uma loja, olha para o preço de um objeto que você deseja e diz ou pensa a frase nociva: "Eu não posso pagar por isso." Você está ativamente rejeitando a abundância. Cada vez que você recebe um elogio, um presente ou um valor inesperado e sente uma pontada secreta de culpa ou desconforto por estar recebendo, você está passando um ferrolho pesado no seu portal. Cada vez que você se compara com o sucesso alheio nas redes sociais e se sente inferior, atrasado ou injustiçado pela vida, você está emitindo um comando claro ao seu campo eletromagnético, dizendo: "Eu não mereço a riqueza." E o campo quântico, que é perfeitamente obediente e impessoal, apenas diz amém. Ele lê a sua frequência de escassez e sela essa mesma realidade para os seus dias futuros. A lua azul está te oferecendo a chance de quebrar esse ciclo de rejeição e reconfigurar a sua assinatura vibracional original. Para reverter essa programação oculta e começar o processo de reconstrução vibracional, você precisa, antes de qualquer coisa, identificar com precisão cirúrgica o seu bloqueio de selado pessoal. A grande verdade é que a imensa maioria da humanidade compartilha exatamente do mesmo vírus mental e energético. Fomos todos hipnotizados a acreditar em um mito linear e exaustivo, o mito de que a abundância real depende exclusivamente do quão duro você trabalha, do quão inteligente você é ou do quão influentes são seus contatos no mundo físico. A sociedade nos ensina que a riqueza é uma equação direta de esforço mecânico. Você troca suas horas de vida,
a sua energia vital e a sua saúde por pedaços de papel ou dígitos em uma tela. E você passa a acreditar que esse suor é o que determina e gera sua prosperidade. No entanto, o que acontece na prática com esse modelo? A abundância baseada puramente no esforço físico nunca se sustenta. Ela é volátil. No momento em que você para de empurrar a pedra, no momento em que a sua energia física diminui, ou quando uma crise externa sacode o mercado, a prosperidade simplesmente desaparece. Isso acontece porque essa não é uma abundância selada de verdade. Essa é o que a metafísica chama de abundância condicional. Ela depende de fatores externos, de variáveis que você não controla e de um estado constante de alerta e sobrevivência que drena o seu magnetismo. A abundância total, aquela que a sua alma conhece e que está registrada na sua assinatura quântica original, é incondicional. Ela não pede permissão ao cenário político, ela não depende da economia do país e não está atrelada ao cansaço do seu corpo. Ela está selada no seu campo como uma frequência geométrica permanente, um fluxo contínuo que te alimenta independentemente das circunstâncias externas. Em segundo lugar, você precisa despertar para o fato de que o seu portal de abundância já existe aqui e agora. Você não vai criar esse portal do zero através de mentalizações forçadas, e não precisa construí-lo com anos de sacrifício. Ele já faz parte da anatomia do seu corpo sutil desde antes do seu primeiro suspiro nesta encarnação. Ele é um aspecto intrínseco do seu design energético original. O universo é infinitamente rico, e você, sendo uma extensão direta dessa consciência criadora, nasceu com o direito inato de acessar os recursos necessários para cumprir o propósito da sua alma. Contudo, a grande tragédia humana é que a maioria das pessoas passa a vida inteira operando com esse portal completamente trancado ou, no máximo, entreaberto. Isso acontece porque em algum momento vulnerável da sua linha de tempo, muito provavelmente durante a sua infância, entre os 0 e os 7 anos de idade, você internalizou mensagens profundamente nocivas. Você ouvia os seus pais discutindo por dinheiro, via a expressão de escassez no rosto dos seus cuidadores ou absorvia frases repetitivas como dinheiro não dá em árvore, a vida é uma luta constante ou quem é rico não entra no reino dos céus. Essas falas, que pareciam inofensivas para a mente consciente, agiram como agulhas programando o seu subconsciente. Cada uma dessas experiências traumáticas ou restritivas se transformou em um ferrolho pesado, um selo invertido, um selo de escassez. Você cresceu acreditando que o sofrimento purifica e que a falta de recursos é um sinal de dignidade ou segurança. A boa notícia é que a assinatura energética da Lua Azul possui o poder de estraçalhar esse selo velho, desintegrando as memórias celulares de pobreza, e criar uma matriz de selado completamente nova sobre as ruínas do passado. Mas para que essa cirurgia quântica ocorra, você precisa agir com intenção focada. Você precisa se engajar no protocolo. O ritual que vai promover essa reconfiguração é infinitamente mais simples e elegante do que a sua mente racional imagina. Você não precisa gastar fortunas com altares elaborados, não precisa de ferramentas esotéricas raras e não precisa de rituais externos complexos que alimentam apenas a superstição. O campo unificado responde à pureza da geometria interna. Para sintonizar a frequência da Lua Azul antes do dia 31, você precisa de apenas 3 elementos fundamentais: a sua respiração consciente, a sua atenção focada e a sua declaração de poder. Isso é absolutamente tudo. Quando esses 3 elementos são combinados em perfeita simetria e disparados dentro da janela de tempo da Lua Azul, eles atuam como um feixe de laser que rasga a densidade da matéria e reprograma o campo de possibilidades. A Lua Azul sela aquilo que a sua essência já escolheu no plano sutil. Por isso, as instruções que vou te passar a seguir são cirúrgicas. Elas constituem um protocolo passo a passo, prático e real, desenhado para colapsar a velha linha de tempo e fixar a nova frequência na sua biologia. Prepare o seu ambiente interno, afaste as distrações e se sintonize com o comando da sua própria presença. Preste muita atenção agora, pois o que vou te passar não é uma metáfora poética ou uma alegoria espiritualista. Trata-se de um protocolo de engenharia quântica puro, um procedimento técnico e preciso para o seu campo eletromagnético. Eu quero que você se comprometa a executar este passo a passo com a seriedade de quem está prestes a assinar o contrato mais importante da sua vida. E o primeiro passo deste compromisso começa com um ato de ancoragem social no campo quântico coletivo. Assim que terminarmos de descrever o protocolo, ou mesmo enquanto ouve, você vai escrever nos comentários abaixo uma frase específica e cirúrgica: meu portal está selado. Não escreva mais nada.
Não sinta a necessidade de explicar a sua situação financeira atual, não conte as suas dores, não fale sobre as suas dívidas e não justifique o seu passado. Escreva apenas essas 4 palavras: meu portal está selado. Por que esse comando é tão importante? Porque quando você escreve e externa essa frase, tornando-a visível no plano material e compartilhando-a publicamente, você está forçando a sua mente racional e o seu sistema nervoso a saírem do estado de dúvida e entrarem no estado de fato consumado. Você está emitindo uma assinatura no campo unificado de que a decisão já foi tomada e não há espaço para retroceder. Esse ato de declaração física é o primeiro ponto de solda do seu selamento. Escreva, sinta a solidez dessas palavras e prepare-se para o protocolo prático. Para executar o protocolo em si, você vai escolher um momento específico nos próximos dias, obrigatoriamente antes do dia 31. Encontre um espaço de tempo em que você possa estar em absoluto isolamento, totalmente a sós com a sua própria presença, longe do ruído de notificações, celulares ou interrupções de terceiros. Um ponto crucial que você precisa entender: você não precisa esperar a noite cair para fazer isso, e não precisa necessariamente estar olhando para o céu físico ou enxergando a lua com os seus olhos biológicos. A radiação de ondas gama e a influência geomagnética da lua azul não dependem da sua visão ocular. Ela atua diretamente sobre a grade energética do planeta e sobre o seu corpo sutil 24 horas por dia enquanto a janela estiver ativa, estendendo-se por dias antes e depois do seu ápice astronômico. Portanto, qualquer horário dentro dessa janela de tempo servirá perfeitamente. Sente-se de maneira confortável, mantendo a sua coluna perfeitamente ereta para permitir o fluxo desimpedido de energia ao longo do seu canal central. Feche os seus olhos delicadamente e retire toda a atenção que estava dispersa no mundo exterior, nas preocupações com o futuro ou nas mágoas do passado. Traga o foco total para o centro do seu peito e comece a respirar de forma profunda e ritmada. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, expandindo seus pulmões e oxigenando cada uma das suas células. Sinta o ar saindo, levando embora toda e qualquer tensão muscular ou ansiedade mental. Não force a respiração, não tente controlá-la de forma rígida, apenas atue como um observador silencioso do fluxo da vida entrando e saindo de você. À medida que o seu ritmo cardíaco desacelera e as suas ondas cerebrais entram em estado alfa ou teta, você vai utilizar a sua capacidade de visualização quântica de forma direcionada. Eu quero que você projete na tela mental da sua consciência, exatamente na sua frente, a imagem de um grandioso portal circular feito de uma luz pulsante azul prateada. Não se preocupe se a imagem não for perfeitamente nítida ou se a sua mente racional tentar dizer que é apenas imaginação. O que importa aqui é a intenção e a sensação física de que existe uma abertura dimensional, uma fenda de pura luz inteligente e magnética bem diante de você. Esse portal circular é a representação geométrica da sua abundância total, e ele se encontra escancarado neste exato momento. Ele foi aberto porque a ressonância da lua azul desintegrou as velhas travas de escassez que bloqueavam o seu fluxo. No entanto, o portal está flutuando, aguardando seu comando soberano de fechamento e fixação na matéria. Enquanto mantém essa imagem viva e continua respirando calmamente, você vai proferir a seguinte declaração de poder, seja em voz alta ou no silêncio absoluto da sua mente, repetindo-a com total convicção interna por 3 vezes consecutivas, pausadamente: Eu sou a abundância total. Não porque eu precise merecer, não porque eu tenha que ganhar através do sofrimento, mas sim porque a riqueza é a minha natureza original. O meu campo energético é um imã vivo de prosperidade infinita e agora eu selo esta frequência na minha realidade física. A lua azul sela o que a minha alma já decidiu. Sinta o peso atômico de cada palavra enquanto faz essa afirmação. Sinta a vibração da sua voz ou do seu pensamento ecoando pelo seu peito e se expandindo para além do seu corpo físico. Após repetir a frase pela 3ª vez, você vai entrar na etapa mais crítica e negligenciada de todo o processo, o silêncio absoluto da recepção. Não peça mais nada, não faça mais nenhuma afirmação e não tente controlar o que vai acontecer a seguir. Apenas permaneça imóvel, respire e permita que o seu corpo receba a energia do portal. O verdadeiro selamento quântico não acontece enquanto você fala. Ele ocorre no milésimo de segundo em que você silencia, solta o controle das mãos, desiste de tentar entender como o universo vai agir e simplesmente confia que a operação foi realizada com sucesso. Permanecendo nesse estado de graça por 3, 10 minutos ou o tempo que o seu coração julgar necessário. Quando sentir no seu íntimo que o processo foi concluído, quando notar que uma sensação de paz profunda ou um leve calafrio de certeza se assentou no seu campo,
abra os seus olhos lentamente. Respire fundo uma última vez e decrete para o ambiente ao seu redor, com autoridade espiritual: está feito. Está feito. O portal está selado. A partir deste milésimo de segundo, a sua postura interna diante da vida precisa mudar radicalmente. O seu papel na Terra deixa de ser o de perseguir o dinheiro, o de caçar clientes ou o de implorar por oportunidades. O seu único e exclusivo trabalho agora é receber. É manter os seus canais limpos e a sua percepção aguçada para notar as sincronicidades, os insights intuitivos, as ideias aparentemente bobas que surgem no banho, as pessoas que cruzam o seu caminho do nada e as portas que começam a se abrir sem que você precise esmurrá-las. Quando você sela o seu portal sob a influência do tempo vertical, a prosperidade não escolhe apenas uma via tradicional para chegar até você. Ela deixa de depender apenas do seu salário ou da sua fonte de renda atual. Ela passa a fluir de todas as direções imagináveis e inimagináveis. A sua única e verdadeira responsabilidade a partir de agora é ter a sabedoria e a coragem de não rejeitar essa abundância quando ela se manifestar na sua frente, mesmo que ela venha com uma roupagem totalmente diferente daquela que o seu ego esperava. Compreenda com lucidez absoluta: o ato de selar o seu portal de abundância total antes do dia 31 exige uma manutenção constante da sua nova assinatura vibracional nas horas seguintes à ativação. O campo unificado é perfeitamente simétrico, mas a matrix tridimensional vai tentar puxar a sua atenção de volta para a densidade dos velhos problemas. O universo vai testar a sua nova frequência para checar se a sua decisão foi real ou se foi apenas um vislumbre passageiro. Por isso, manter o seu canal limpo não é apenas um exercício espiritual de alguns minutos, é uma postura de soberania diária. Você precisa andar, falar e respirar como a versão de você que já colapsou a escassez e que já vive na riqueza infinita. A lua azul sela o que a sua alma decidiu, mas a sua mente diária precisa parar de desatar os nós que o espírito acabou de amarrar. Se este texto mexeu com uma única fibra dentro de você, se você sentiu uma mudança real de polaridade no seu peito enquanto ouvia estas verdades, eu quero que você faça algo agora. Não faça isso por mim, faça por você. Deixe a seguinte frase registrada nos comentários abaixo: o meu portal está selado. Escreva isso para ancorar na matéria, em forma de palavras físicas, o pacto inegociável que você acabou de firmar com o seu futuro próspero. Escreva para se lembrar, de uma vez por todas, que você não vai mais engolir a escassez com um sorriso conformado, que não vai mais negociar a sua paz energética e que não vai mais aceitar migalhas da vida para tentar se encaixar na matrix do esforço vazio. E se você quer mais conteúdos como este, sem filtros, sem ilusões e sem máscaras esotéricas baratas, onde a física quântica e a metafísica pura se tornam ferramentas reais para libertar a sua realidade material, inscreva-se neste canal agora mesmo. Não faça isso por mim, faça por você. Faça porque cada próximo vídeo que eu trouxer aqui será mais um feixe de luz cirúrgico contra os bloqueios ocultos que estão silenciosamente sabotando a sua prosperidade. Aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações. Não existe motivação vazia ou positivismo cego neste espaço. Aqui nós trabalhamos com a verdade crua do campo unificado, e acessar essa verdade, em um mundo barulhento e perdido em ilusões, vale puro ouro. E é exatamente aqui que a sua jornada de manifestação precisa continuar além deste vídeo. O protocolo que você aprendeu hoje não é apenas uma técnica isolada para ser esquecida amanhã. É o primeiro passo para uma maneira inteiramente nova de existir e moldar o tecido da realidade. Se você sente que está verdadeiramente pronto para aprofundar este caminho quântico, para dominar as leis da metafísica com clareza cirúrgica e receber uma orientação profunda para guiar os seus próximos passos na matéria, eu desenvolvi um mapa completo para caminhar com você mais adiante. É o meu e-book exclusivo chamado O Criador Oculto. Dentro dele, eu revelei as chaves exatas para você assumir o controle do seu campo eletromagnético e comandar a matéria de forma definitiva. Você vai encontrar o link de acesso direto a ele fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Toque no link e mude o seu destino financeiro agora. E agora, desligue este vídeo, mas nunca mais desligue o fogo quântico que acabou de se acender dentro do seu peito. Caminhe diferente a partir de hoje. Olhe para sua conta bancária de forma diferente. Tolere menos a mediocridade e viva na abundância que já te pertence por direito divino. Lembre-se sempre desta máxima universal: aquele que desperta para o campo quântico, nunca mais consegue voltar a dormir na ilusão da escassez. Até o nosso próximo alinhamento cósmico, ou até que você decida atravessar definitivamente o seu portal e assumir o seu lugar como criador oculto da sua própria realidade.